Pessoal, hoje a gente vai apresentar mais um jogo, tá? Um jogo mobile. A gente vai falar do F1 Mobile, tá? Um jogo de 2018, tá? Comecei a jogar sábado. Eu confesso que bateu um arrependimentozinho por ter demorado tanto para jogar ele. Eu já tinha instalado ele, mas não consegui pegar no tranco. Mas realmente eu tô começando agora. Vocês podem ver que o meu nível ali é o nível 16, né? Um nível baixo. Realmente eu deveria ter jogado antes, né? A gente vai apresentar esse jogo aqui. Como eu sou iniciante, novato, então vai ter muita coisa aqui que talvez vocês saibam mais do que eu. Deixei a jogabilidade aqui semelhante à jogabilidade do Real Racing, tá? Porque não tava assim quando chegou. Quando eu instalei, tá? É uma jogabilidade estranha, parecendo controle de videogame. Então, eu deixei parecido com o de Real Racing. Aí vocês podem ver que não tem nenhuma assistência. Eu deixei o mais parecido possível com o do Real Racing para não ter que sofrer uma nova adaptação, né? Então, vocês podem ver aí que eu tirei até o traçado da pista, né? Que eu acho isso muito arcade, você ficar com o traçado na pista para te ajudar. Então esse aqui é o pré-menu, né? Vocês podem ver aí, é um pré-menu aqui onde você equipa seu carro, pega premiações, abre as caixas, né? Então aqui estão as recompensas diárias, né? As recompensas diárias e as recompensas de carreira, né? Então você vai resgatando aí, não tem nenhuma para resgatar agora, já resgatei tudo. As diárias também, né? Então vai atualizar só amanhã às 9 horas da noite, né? Novamente. Então vai demorar um pouquinho aí. Vocês podem ver aqui no canto inferior esquerdo. Abaixo temos a linha do tempo dos níveis, né? Que você vai subindo o nível e vai ganhando premiações, né? Aí abaixo tem o PID, que é onde você desenvolve seu carro, né? Ali no canto superior esquerdo vocês podem ver o nível 3 do meu carro, né? Desse carro genérico, né? Que a gente ganha. E no canto central, um pouco à direita, esses quadradinhos aí, verdes e azuis, eles são os quadradinhos de melhora do carro, né? Você escolhe um piloto também e um chefe de equipe. E aí, à medida que você vai correndo, você vai ganhando as cartinhas para poder comprar, tá? Então, as cartinhas não te dá direito a nada, te dá direito só a comprar. Você tem que comprar tudo. Então, quando a barrinha tá verde, quer dizer que você pode subir de nível. Então, ali no quadradinho de cima para baixo, o terceiro da primeira fileira tá verde. Então, ali eu posso subir o nível, né? Então aqui a gente pode ver os carros oficiais, né? A Red Bull custa 4.000 moedas, a gente está um pouco distante, a gente tem 433, vocês podem ver aí no canto superior direito as moedinhas. Então comprar o Red Bull logo, juntar para comprar Red Bull, porque a gente não precisa comprar mais carro, né? Se a gente levar em conta que a Red Bull é o carro mais forte que tem, né? Aí tem a lojinha ali também, né? Customização, que não é importante. E aí aqui eu tô abrindo a caixa, né, que estava disponível ali, para vocês verem como é que funciona o sistema aqui. Você vai ganhando as cartinhas e o direito de comprar, né? Então, tem algumas peças, alguns chassis de carros que a gente nem tem, então a gente ganha premiação de coisa que a gente não tem acesso nem a compra, né? É um pouco estranho, mas faz parte do jogo e talvez a gente não esteja entendendo muito bem ainda, já que esse universo é novo aqui, né? Hoje me parece que a gente tem acesso a 2 peças em cada cadência, né? Acho que pode ter a ver com o nível do carro, né? Então pode ser que a gente consiga pôr até 3 peças, né? Aqui eu tô comprando uma peça para vocês verem. Vocês podem ver aí que subiu de nível, tava verde, subiu de nível, voltou a ficar azul. Então a gente vai precisar jogar mais para poder subir o nível mais uma vez, né? E vai subindo aos poucos. As peças mudam muito pouco a potência do carro. Então é um jogo longo, né? É um jogo de microtransações, né? Igual o Real Racing. Esse aqui é o menu jogar, tá?
Vocês podem ver no canto inferior direito jogar. Aqui é onde a mágica acontece, tá? Esse é o menu principal. Vocês podem ver no centro aí no duelo, esse número 6 aí é o level que eu tô, tá? A gente começa no 8, tá? Eu tô no 6. Essas corridas do duelo só são corridas online contra pessoas reais, tá? Você precisa de 900 pontos para subir pro nível 7 e 2.500 para subir para o nível 6. Então, vocês percebem aí que eu tô com 2.690, então tô no nível 6. A carreira só é liberada quando você chega ao nível 7. E esses eventos aí da esquerda aí, que são eventos especiais, só são liberados quando você chega no nível 6. Apesar deles estarem encerrados, tá? Então, eu desconfio que em breve, amanhã, eles vão estar renovados aí. Então, são eventos que você ganha premiações. Então, vocês podem ver minha taxa de vitória aí, 75%, né? Então, assim, por conhecer os traçados, por estar jogando com uma jogabilidade semelhante, né? Esses aqui são os eventos, né? Do lado esquerdo, né? Aí, que são os eventos semanais, né? Que estão todos fechados, né? Todos terminados, né? Então, provavelmente eles vão reabrir, né? Em breve, né? Tem um hiato aí, né? Não é igual Real Race que o evento acaba e já começa outro. Parece que precisa esperar um pouco, né? Aí tá. Aí a gente vai falar aqui da carreira, tá? Esse é o primeiro campeonato. A gente começa aqui no Hook 1, né? Hook 1, que são 2 campeonatos. Um com a AlphaTauri e outro com a Williams, né? Esses aqui são todos os campeonatos. Então você assina um contrato com a AlphaTauri aqui, né? É o primeiro campeonato, então eles pedem para que você fique pelo menos em 17º na pontuação desses 4 Grand Prix, né? Aí, que é Imola, Catalunha, Montreal e Spielberg, né? Então você vai correr com um carro fraco e eles estão pedindo para você chegar pelo menos em 17º, que é o nível que você precisa para você provavelmente abrir o próximo evento da carreira, né? Então, aí tem um campeonato da Williams também, que a gente vai fazer em sequência. No momento a gente vai estar postando isso, tá? Na carreira, tá? Jogo online é complicado você filmar, porque o celular esquenta demais, pode falhar, pode dar bug, eu posso perder a corrida por causa disso. Eu acho que também não tem nada a ver postar nada online, né? Então vocês podem ver aqui, a classificação tá zerada, né? Construtores também zerados. Aqui são as missões de equipe, né? Então tá tudo certo para começar já, né? Chegamos no nível 6. Aqui a carreira só libera no nível 7, né? E é isso, né? Tá aqui os objetivos novamente, né? Que eu já mostrei, só são 4 Grand Prix, né? Eu acredito que os campeonatos lá pra frente sejam mais complexos, né? E é um jogo, assim, bem bacana, tá? Me parece ser um jogo mais acessível. Pelo menos o modo carreira me parece ser mais acessível que do Real Race, né? Que chega um momento que você trava, né? Então, aqui no momento é o que a gente vai postar, esse campeonato aqui com a AlphaTauri, né? Um campeonato de iniciante, né? No menu superior direito, no confronto aqui, a gente tem confrontos contra os pilotos da Fórmula 1. É claro que são boots, né? A cada nível que você passa, você abre alguns confrontos, onde está a setinha de positivo aí. São confrontos que eu venci no nível 8 e no nível 7, né? Agora estão abertos aqui os confrontos no nível 6, né? Eu confesso que essa pista de Montreal não conheço muito bem. Emília-Romagna eu já estou me acostumando, então Mônaco eu conheço bem. Então eu gosto muito de conhecer o traçado antes de meter a cara, né? Porque se você entrar num traçado que você não conhece, você passa mais vergonha do que qualquer outra coisa. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não falei aqui. Pois é, esses eventos aqui eles finalizaram, né? Então aqui abre em 1 dia e 10 horas. Então depois de amanhã vai abrir, provavelmente vai abrir todos os outros também, né? Então um jogo muito interessante, tá? De gráficos excelentes. Eu só não gostei muito desse sistema de peças. Eu achei um negócio muito, assim, muito complexo. Acho que
um jogador amador, principalmente o perfil que a gente vê aí online, o pessoal do bate-bate, né? A maior parte criança entrando, não tem noção de automobilismo nenhum. E aí você fazer um sistema complexo de peças desse aqui, porque querendo ou não, um jogo acessível, um jogo de celular, então dá todo tipo de jogador, né? E nesse caso o sistema Ghost ajuda muito, né? Porque aí o cara não fica batendo em você, né? Não consegue te acertar, né? Então essa é a vantagem. Então, quem estiver jogando pode me dar uma dica aí embaixo sobre alguma coisa de errado que eu falei, porque realmente é um jogo novo para mim, apesar de eu estar me dando muito bem pela ter deixado a jogabilidade muito semelhante ao do Real Racing, conhecer os traçados, conhecer a reação dos carros de Fórmula 1. Eu achei aqui a jogabilidade, não diria mais fácil, mas uma jogabilidade mais assentada no chão, tá? Os carros são menos vulneráveis a toques e menos vulneráveis à saída de pista também. A caixa de brita funciona, né? Não é igual no Real Racing. Então, eu tô gostando bastante da experiência, né? E o próximo vídeo já é a primeira corrida da carreira, tá? Eu vou esperar os eventos semanais abrirem também para ver o que eu consigo postar. Mas a gente vai começar ali na carreira. Então, até o próximo vídeo e abraço!